Bom dia! Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a apostila 8, hoje faremos a aula 45, polinômios e equações polinomiais. Teorema fundamental da álgebra e o teorema da decomposição. Apostila aberta na página 114. Item 1. Teorema fundamental da álgebra, TFA. Toda equação polinomial de grau n, com n pertencente aos naturais, excluindo o zero, tem pelo menos uma raiz em C, ou seja, tem uma raiz dentro dos números complexos. Item 2. O teorema de D'Alembert. Seja Px um polinômio de grau n, e o n pertencente aos naturais, excluindo o zero, se um número alfa é raiz da equação Px igual a zero, então o polinômio Px é divisível por x menos alfa. Isto é, existe um polinômio Qx tal que Px é idêntico a x menos alfa vezes o quociente de x. Então, nós sabemos que ao dividir polinômios, nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se ele é divisível, a divisão é exata. Então, o polinômio ele vai ser igual a x menos alfa vezes o quociente de x. Teorema 3. O teorema da decomposição de um polinômio. Considerando um polinômio Px do tipo Px igual a n xn mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 2, x elevado a n menos 2, mais reticências a2, x elevado ao quadrado, mais a1, x, mais a0, de grau n, com n pertencente aos naturais, excluindo o zero, e a equação P de x igual a zero. O teorema fundamental da álgebra e o teorema de D'Alembert dão origem aos teoremas seguintes. Primeiro, toda equação polinomial Px igual a zero de grau n admite exatamente n raízes em C. Se você tem o grau n, ela vai possuir n raízes dentro dos números complexos, sendo x1, x2, x3, reticências xn, as raízes complexas da equação. Podemos expressar, se Px é igual a zero, podemos expressar Px na forma fatorada. Px é igual a n vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes reticências x menos xn. Item 4. Multiplicidade de uma raiz. Um número alfa é raiz de multiplicidade m, com m pertencente aos naturais, de uma equação polinomial Px igual a zero, se e somente se Px é igual a x menos alfa elevado a m, vezes Qx, em que Qx é um polinômio que não tem alfa como raiz. O Q de alfa é diferente de zero. Exemplo, Px é igual a x menos 5 ao quadrado vezes x menos 3 vezes x mais 3. Então, nós temos Px igual a x menos 5 ao quadrado vezes x menos 3 vezes x mais 3. O que acontece aqui? O 5
Nós temos x menos 5 igual a 0, x igual a 5. Quando nós temos o x igual a 5, o 5 é uma raiz de multiplicidade 2, pois aqui nós temos o expoente 2. Agora, e também ela é chamada de raiz dupla, pois tem multiplicidade 2. X menos 3 igual a 0, que é essa parte aqui. X menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então, quando o x é igual a 3, a raiz é de multiplicidade 1. Ela é uma raiz simples, temos apenas uma. O x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então, quando nós temos x igual a menos 3 é raiz de multiplicidade 1. É uma raiz simples. E 2 é raiz de multiplicidade 0. Por que 2 é uma raiz de multiplicidade 0? Pois 2 não é raiz. Apareceu 2 aqui? Não. Agora vamos para os exercícios. Em classe número 1, expresse o polinômio. Nós temos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 8x mais 20. Na forma, nós temos que escrever na forma fatorada. A vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, em que a x1, x2 e x3 são constantes complexas. Primeiro, nós vamos dividir aqui em duas partes e vamos fazer a fatoração. 2x ao cubo mais 5x ao quadrado, o que eles possuem em comum? O x ao quadrado é um fator comum. 2x ao cubo é x ao quadrado vezes 2x, mais 5x ao quadrado é x ao quadrado vezes mais 5. Agora, nós vamos encontrar o fator comum da segunda parte, ok? Aqui, o 8x e o 20, o que eles têm em comum? Eles dão divisão por 4. 8x dividido por 4, 2x. 20 dividido por 4, 5. Então, nós temos agora um fator comum novamente. Os dois parênteses são exatamente iguais. Então, o 2x mais 5 é fator comum novamente. Então, nós vamos colocá-lo em evidência. Fica 2x mais 5, que multiplica o que sobrou aqui, x ao quadrado mais 4. Agora, nesse primeiro termo, nós temos que encontrar o a, ok? Então, pensem comigo. 2x mais 5. 2x mais 5. Como eu vou colocar um fator comum em evidência aqui? Pensem comigo. Eu tenho 2, tenho 5. Eu posso dividir tudo por quem? Por 2. Então, nós temos, colocando 2 em evidência para aparecer o A, 2x é 2 vezes o x. Para nós chegarmos no 5, nós temos que ter 5 dividido por 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Ok? Então, colocamos em evidência um x, um 2 aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5 meios. Se aqui é 2, aqui nós acrescentamos o 2. E esse aqui é o nosso A. Agora, nós temos que resolver o x ao quadrado mais 4, ok? Resolvendo o x ao quadrado mais 4, x ao quadrado mais 4 igual a 0. X ao quadrado
é igual a menos 4. X ao quadrado é igual a 4 vezes menos 1, ok? 4 vezes menos 1 é menos 4. Nós sabemos que o menos 4 pode ser escrito como 4 vezes o menos 1. O menos 1 sempre é I ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a menos 4. X ao quadrado é igual a 4 vezes menos 1, que também é menos 4. O menos 1 vira I ao quadrado, porque I ao quadrado é menos 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 4i ao quadrado. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz de 4i ao quadrado, 2i. Então, aqui nós vamos colocar as raízes x mais 2i, que multiplica x, apagando aqui. Não esqueçam de deixar o rascunho aí na apostila de vocês. Menos 2i. E assim nós encontramos a forma fatorada. 2, que é o A, x mais 5 meios, vezes x mais 2i, vezes x menos 2i. E concluímos a página 114. Página 115. Considere em C, dentro dos números complexos, a equação x ao cubo mais cx menos 4 igual a zero, em que C é uma constante real, tal que 2 seja uma raiz. Obtenha o valor de C e o conjunto solução S da equação. Então, grifem aí, tal que 2 seja uma raiz. Se o 2 é uma raiz, nós vamos substituir tudo e o resultado vai ser igual a zero. Então, 2 é o valor de x ao cubo, mais c vezes o x, que é 2, menos 4, igual a zero. Resolvendo essa equação, nós vamos descobrir o valor do c. 2 ao cubo, 8. c vezes 2, 2c, menos 4, é igual a zero. Nós temos, então, 2c é igual a menos 4, vem para cá mais 4, e o 8, que era positivo, fica negativo. 2c é igual a 4 menos 8, que fica menos 4. Então, o c é menos 4 dividido por 2. Encontramos o c. O c é menos 2. Agora que nós encontramos o valor do c, que é menos 2, nós temos que obter o conjunto solução da equação, ok? Para obter o conjunto solução, anotem, por favor, na apostila de vocês, nós vamos dividir. Nós temos o polinômio x ao cubo mais cx menos 4 igual a zero. Nós acabamos de descobrir que o c é menos 2. Então, temos x ao cubo mais, com menos, fica menos 2x menos 4 igual a zero. Vamos para a divisão. No enunciado foi dito que a raiz é quem? A raiz é 2. Aqui nós temos que colocar todos os coeficientes. O coeficiente de x ao cubo é 1. O coeficiente de x ao quadrado é 0, pois ele não aparece. O coeficiente de x é menos 2. E nós temos o nosso termo independente, que é menos 4. Agora, descemos aqui o 1. 1 vezes 2, 2. Mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4, 0. Agora, nosso grau aqui, ele cai. Então, nós temos aqui x
ao quadrado mais 2x mais 2, que é o quê? Que poderá ser escrito da seguinte maneira: x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes o x menos a raiz, que é 2, é igual a quem? A x ao cubo menos 2x menos 4. Então, ao multiplicar o x ao quadrado mais 2x mais 2 por x menos 2, nós vamos encontrar x ao cubo menos 2x menos 4. Temos que encontrar o conjunto solução. Então, para encontrarmos o conjunto solução, nós vamos igualar a primeira equação a zero, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, x menos 2 igual a zero. Encontramos que o x é 2 e nós já sabíamos que o 2 é uma raiz. Agora, para encontrar as outras raízes, nós temos que resolver essa equação do segundo grau. O delta é b ao quadrado, o b é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, o c é 2. Então, nós temos que o delta é 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. O delta é 4 menos 8. O delta é menos 4. Então, o delta é 4 vezes menos 1. Nós podemos colocar da seguinte forma: o delta é 4, o menos 1, nós sabemos que é quem? I ao quadrado. Agora, com esse valor do delta, nós podemos encontrar o quê? Os valores de x' e x duas linhas. Vamos apagar aqui. Continuando, o x é igual a menos b, nosso b era 2, ele fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, o delta é 4, i ao quadrado, sobre 2 vezes o a é 1. Então, resolvendo aqui, o x é igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4i ao quadrado, 2i. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que o x é igual a 2, menos 2, mais ou menos 2i dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1, mais ou menos 2i dividido por 2, fica 1i, e eu vou colocar i. Então, nós já encontramos o x' menos 1 mais i, o x duas linhas menos 1 menos i. Então, agora falta só colocar o quê? O conjunto solução. Então, nós encontramos como solução o 2, o menos 1 mais i, o menos 1 menos i. Era uma equação de grau 3, nós encontramos 3 raízes aqui, ok? Agora nós vamos para a última questão, número 3, da página 115. Verifique qual a multiplicidade da raiz 2 da equação x² menos 6x² mais 13x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 12x menos 8 igual a 0 e dê seu conjunto solução S em C, dentro dos números complexos. Então, nós vamos começar efetuando as divisões. Todas as divisões que forem iguais a 0 com resto 0, admitem o quê? O 2 como raiz. O 2 não será raiz quando o resto não for 0. Vamos continuando aqui. Então, vamos completar os coeficientes. x² tem coeficiente 1, menos 6x² tem coeficiente menos 6,
13x ao cubo tem coeficiente 13, menos 14x ao quadrado tem coeficiente menos 14, mais 12x tem coeficiente 12 e o menos 8, que é o termo independente. Agora, vamos descer o 1, 2 vezes 1, 2, 2 menos 6 fica menos 4, 2 vezes menos 4, menos 8, 13 menos 8 fica 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 14, menos 4, 2 vezes menos 4, menos 8, mais 12 fica 4. 2 vezes 4, 8, menos 8, 0. O resto ali foi 0, então o 2 é uma raiz. Vamos continuar. Passamos um traço, vamos continuar aqui com o 2. Desce o 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 5 menos 4 fica 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. Então, como ali o resto é 0, o 2 é raiz novamente. Será que é mais uma vez? Vamos repetir. Desce o 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. O 2 é raiz novamente, pois o resto aqui foi 0. Continuando. Descemos aqui o 1. 2 vezes 1, 2. Mais 0, 2. Descemos 1. 2 vezes 1, 2. Mais 0, 2. Agora, 2 vezes quem? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Qual foi o resto agora? O resto foi 3. Então, o 2 não é mais raiz. Agora, nós temos que o 2 é raiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pois aqui os restos foram iguais a 0. Então, o 2, ele é uma raiz tripla. Vamos anotar aqui. O 2 é raiz tripla. Nós podemos escrevê-lo como x menos 2 elevado ao cubo, vezes o que sobrou de resto aqui, gente. O que sobrou de resto, nós tínhamos o expoente 5, aqui ficou 4, 3. E aqui o expoente ficou 2, correto? Então, vezes quem? Vezes x ao quadrado mais 1. Então, aqui nós temos x ao quadrado mais 1. Agora, atenção. Até aqui, nós temos x ao quadrado mais 1. Aqui não, porque o nosso resto não foi igual a 0. Eu quero encontrar as raízes dessa parte aqui. X ao quadrado mais 1 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 1. O menos 1, para toda a resolução, nós sabemos que o menos 1 é i ao quadrado. Então, o x é igual mais ou menos a raiz de i ao quadrado. X é igual a mais ou menos i. Então, fica x menos 2 ao cubo vezes x mais i vezes x menos i. Agora, vamos colocar a solução. Nós temos como solução o 2, o i, o menos i. Ok? E assim nós concluímos a página 115 e a aula 45.
Não se esqueçam de fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar, referentes à aula 45. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!